Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Refúgio Místico e hoje eu trago um tema um pouco diferente, que é mais para autoconhecimento, espiritualidade e para gerar uma reflexão. O tema de hoje é o que a sua alma veio aprender nesta encarnação. Então vamos descobrir aqui através dos oráculos o que é que a sua alma veio aprender nesta encarnação. Qual é o aprendizado? Então vamos começar logo pelo primeiro oráculo, para quem elegeu a opção de número 1 e vamos lá. O que a alma dos consulentes que elegeram a opção de número 1 veio aprender nesta encarnação? O que a alma dos consulentes que elegeram a opção de número 1 veio aprender nesta encarnação? Então, a gente já sai aqui com a sensibilidade. E aqui fala, você está se tornando mais sensitivo, mais sensível e precisa fazer algumas mudanças adequadas. Você tem que fazer algumas mudanças adequadas ao seu nível de sensibilidade. Então, a gente já pode estar falando aqui com pessoas que têm um grau de mediunidade. Então, aqui, pessoas que têm aqui, são médios, que têm essa sensibilidade de perceber energias, de se conectar alguns com cristais, né? Se não for com cristais, é de fato com as energias. Então, vamos lá. O que a alma dos consulentes que elegeram a opção de número 1 veio aprender nesta encarnação? Nós temos o Conselho da Luz e aqui fala, aqui é uma intervenção divina e nós temos ajudantes, né? Nós temos aqui todo um egrégor espiritual. Vou até colocar aqui para vocês verem, não sei se vai dar para verem. Aqui, ó, tem todo um egrégor espiritual e aqui realmente fala de questões de aprendizado. Né, que muitas pessoas aqui podem ter uma conexão com a espiritualidade, podem ter muitos guias aqui, os guias espirituais de vocês, que aqui fala de uma... Isso aqui está sendo orquestrado de forma divina, né, pelo divino. Então aqui vocês veem, pode ser que muitos aqui tenham a missão de trabalharem como médiuns. Né, e os guias espirituais de vocês nesse momento estão acompanhando esse processo para que vocês possam se abrir para essa mediunidade de vocês. Então vamos lá. O que a alma dos consulentes que elegeram a opção de número 1 veio aprender nesta encarnação? O que a alma dos consulentes que elegeram a opção de número 1 veio aprender nesta encarnação? Aqui vocês têm problemas com relacionamentos. Vocês podem ter tido tipos de relacionamentos que foram difíceis para vocês. Pessoas que não agiram de acordo com o que vocês esperavam, quebraram expectativas. Vocês podem ter passado também por relações abusivas, nas quais vocês não foram valorizados. E eu vejo que vocês têm uma sensibilidade maior do que a maioria. E isso deixa vocês um pouquinho apreensivos, justamente porque vocês conseguem sentir mais do que a maioria, né? Que ainda está presa ao materialismo. Então, vamos lá. O que a alma de vocês vai aprender aqui, para mim já está claro. Deixa eu só colocar alguns do Lenormand. O que a alma dos consulentes que elegeram a opção de número 1 veio aprender nesta encarnação? Ok. Então vamos lá. Deixa eu ver como é que tá aí na câmera. Se tá saindo tudo certo. Tá mais ou menos. Só ajustar aqui. Tá, não dá pra ver tudo, mas enfim, vamos focar aqui na mensagem. É o seguinte, como eu falei, aqui fala da sensibilidade, certo? Que vocês muitos aqui são médios, então... a vida de um médium, de uma pessoa que está passando por esse momento de despertar da mediunidade, de ter uma sensibilidade maior para as questões espirituais, energéticas, ela não é fácil. Então, eu vejo que vocês passaram por relacionamentos nos quais não houve reciprocidade, vocês podem ter tido, inclusive, problemas na justiça, certo? Se vocês tiverem uma relação assim mais formal, pode ter havido trapaças aqui, pode ter havido relacionamentos abusivos, pessoas aqui que utilizaram da justiça de forma corrupta, né, de forma antiética para prejudicar vocês.
E isso aí gerou para vocês uma quebra muito grande de expectativas. Emocionalmente, vocês ficaram arrasados. Vocês são pessoas hoje que procuram não ser tão expressivos no sentido das emoções. Vocês não têm essa coisa de... Eu sinto que tem gente aqui que precisa desabafar. Tem pessoas aqui que estão precisando colocar para fora todas as suas dores emocionais, os seus traumas, porque estão carregando um peso emocional de toda uma expectativa que teve. Que eu vejo que vocês têm uma sensibilidade maior do que a maioria, e as pessoas talvez com que vocês se relacionaram até hoje não têm essa mesma sensibilidade que vocês têm. Então isso já é um disparate muito grande. Então vocês estão precisando desabafar, vocês estão precisando buscar inclusive terapia. Aqui eu vejo que é uma necessidade de vocês colocarem para fora todo esse peso, esse trauma, essa quebra de expectativa dos relacionamentos, da parte amorosa. É preciso que vocês ajam em relação a isso. E o que vocês vieram aprender é que por mais que vocês tenham sentido essa dor, por mais que vocês tenham sentido essa coisa de eu me doei, eu busquei reciprocidade e não recebi, vocês têm que aprender a usar essa dor de vocês como uma ferramenta para vocês se reconstruírem, porque é como se nesse momento fosse importante vocês passarem por essas experiências difíceis a nível romântico, né? Ou se não é a nível de relacionamento em si, mas a nível de amizade, certo? Aqui também pode incluir amizade, a nível de conexão com o outro, para que vocês pudessem olhar para dentro de si, vocês pudessem fazer um balanço a nível emocional e começar a se conectar com esse lado espiritual de vocês que está aflorando nesse momento, ou já estava aflorado e vocês talvez não se deram conta. Então, às vezes, quando você é médium, você precisa passar por certas situações um pouco difíceis, em algum nível da sua vida, em alguma área, ou em todas, às vezes pode isso acontecer, eu tiro por mim mesma, pela minha experiência, para que você possa agregar conhecimento e aí você se conectar mais com a parte espiritual. E aqui fala que o que você vai aprender foi justamente isso. A você se reerguer, você aprender a dar a volta por cima e você aprender também a ajudar os outros, né? Através dessa sua dor, dessas suas experiências, de você pode ter sido uma pessoa que nunca obteve reciprocidade com pessoas nas amizades, você nunca teve umas amizades honestas, a mesma coisa com relacionamentos afetivos, e aí você vai utilizar a sua sensibilidade espiritual, certo? E você está sendo nesse momento amparado e assistido por guias espirituais. Aqui tem, isso tudo foi orquestrado, isso já foi meio que premeditado pelo universo, para que você chegasse nesse momento de se conectar com a sua sensibilidade, deixar um pouco de lado essa parte material e começar a focar nessa parte mais espiritual. E aí o que a sua alma veio aprender é a ressignificar essas experiências não recíprocas e de difícil, abusivas e tudo mais, por mais que pareça difícil agora e injusto, mas aprender a ressignificar tudo isso para que você consiga dar a volta por cima e aí você possa ajudar outras pessoas a superarem traumas em relação à rejeição, você ajudá-las e você se integrar em grupos de pessoas e você, digamos assim, de forma amorosa, de forma acolhedora, você ajudar essas pessoas com relação a temas como rejeição, pessoas que carregam o estigma da rejeição, o estigma da solidão, do abandono, do não se sentir compreendido. Então, possa ser que a sua alma veio ensinar que há pessoas médiums, tem muitos médios que geralmente têm problemas na parte amorosa, porque ou muitas vezes eles não dão tanta atenção à missão principal deles, que é a mediunidade, a sensitividade, e aí isso gera uma energia parada. Isso não é um castigo, tá, gente? É pra gente entender as coisas de forma racional. O médium, ele tem uma energia a mais do que a maioria das pessoas, ele produz uma energia a mais. Então, quando ele não trabalha essa energia excessiva que ele tem, ele começa a ter problemas na vida. No corpo físico pode surgir doenças, ele pode ter problemas psicológicos, pode ter problemas em várias áreas da vida, mas é porque essa energia está parada e tudo na vida é fluxo, é movimento. Então, como ele não movimenta essa energia, então naturalmente isso pode vir a prejudicar em algum dado momento. E também isso vai servir como uma forma de chamar a atenção para que ele entenda que tem algo que não está bem, que não está fluindo. Então pode ser o seu caso nesse momento. Então a sua alma veio aprender a se conectar com a parte espiritual através de perdas de relacionamentos, tanto de amizade quanto afetivos, né, de casal. E aí você vai utilizar o quê? Esse aprendizado que você teve para tratar das questões espirituais e emocionais e ajudar outras pessoas a superarem o complexo de rejeição, de inferioridade e
fazer com que elas tenham muito mais confiança em si mesmas, no sentido de eu sei aquilo que eu tenho para oferecer, que eu tenho para entregar, né, no quesito de sentimento, mas eu vou aprender a ressignificar e vou aprender a superar esse complexo de abandono, de não ser compreendido, de ninguém me entende, de nunca recebo na mesma moeda, no sentido de não há um equilíbrio na balança daquilo que eu dou, daquilo que eu recebo. Então a sua alma veio aprender isso nessa encarnação, certo? Eu espero que eu tenha sido clara e eu espero que tenha feito sentido para vocês. Então vamos agora para o montinho de número 2. Vamos agora para quem elegeu a opção de número 2. Vamos lá. O que a alma dos consulentes que elegeram a opção de número 2 veio aprender nesta encarnação? O que a alma dos consulentes que elegeram a opção de número 2 veio aprender nesta encarnação? Que fala de opções. Considere as possibilidades de carreiras que estão abertas para você. Aqui eu vejo que você está no momento que você pode estar, de fato, vendo quais são a carreira que você quer seguir, quais são as inclinações profissionais que você tem. O que a alma dos consulentes que elegeram a opção de número 2 veio aprender nesta encarnação? O que a alma dos consulentes que elegeram a opção de número 2 veio aprender nesta encarnação? E aqui fala de dançar com a vida. Faça algo que possa mudar a sua energia. Para mudar a sua energia. Deixa eu ver. Meu tarô aqui. O que a alma dos consulentes que elegeram a opção de número 2 veio aprender nesta encarnação? Fala que vocês, tudo que vocês fazem, vocês se dedicam, né? Vocês põem o coração de vocês. Vocês colocam... eu já vejo que vocês estão uma tendência, assim, a serem pessoas mais introspectivas, estão numa fase de buscar aquilo que faz com que vocês tenham paixão, faz com que vocês busquem se interiorizar. Vocês têm algumas paixões desde criança, eu vejo que vocês têm algumas aptidões que vocês carregam desde a infância, que tem uma questão muito sentimental com vocês, coisas que vocês gostam de fazer. Vocês estão considerando utilizar isso como uma missão de vida ou como uma carreira de fato, como uma profissão. Ai, gente, que interessante. É muito peculiar aqui, ó, esse aprendizado. É muito legal. Deixa eu colocar aqui o Lenormand. O que a alma dos consulentes que elegeram a opção de número 2 veio aprender nesta encarnação? Que está precisando de equilíbrio, que vocês têm muito uma questão de equilíbrio para vocês aprenderem nesta vida. Saber equilibrar diferentes setores da vida. Não sei se está saindo aí na câmera. Bom, tá sim. Então vamos lá. Aqui eu vejo que vocês estão no momento que eu vou falar de forma geral o que eu vejo aqui para eu entrar de fato no tema, respondendo à pergunta do tema. Eu vejo que vocês são pessoas que se dedicam muito àquilo que vocês querem. Vocês estão buscando o equilíbrio nesse momento, uma estabilidade profissional, sim, eu sinto, de profissão, a nível de fato terreno, material, e vocês estão tentando ver as opções, o leque de opções que vocês têm para fazer aquilo que vocês querem. Porém, eu vejo que o diferencial é que vocês querem fazer algo que tem uma longevidade, ou seja,
que vocês pretendem fazer por muito tempo, mas eu não vejo que vocês estão querendo fazer isso de qualquer jeito. Vocês estão aí buscando se dedicar e fazer uma coisa que amam, o que é interessante, né? Vocês não estão buscando aqui algo só pelo dinheiro, vocês estão buscando algo que faça com que você tenha paixão. Vocês estão buscando algo que faça com que vocês tenham prazer de fazer, que faça com que vocês se dediquem mais sentindo aquela sensação de, nossa, eu estou fazendo esse trabalho, mas para mim nem parece trabalho, porque eu amo o que eu faço. Então eu vejo muito isso aqui. Vocês aqui empenhados em se dedicar, vocês são pessoas que quando gostam de algo, vocês se dedicam de fato, vocês se aprimoram, vocês estudam, vocês buscam aperfeiçoar, vocês buscam equilíbrio, todo mundo sabe, em sua completude. E isso é interessante. Eu vejo que vocês estão aqui pensando, talvez considerando a possibilidade de vocês fazerem algo que vocês tinham como criança, ou um sonho, ou um talento desde criança. Vocês estão pensando em considerar isso como uma profissão lá na frente. E vocês estão num momento assim de decisão de fato, de escolher, vocês estão um pouco indecisos. Eu invisto nisso, eu invisto naquilo, é um sonho de criança, é um talento que eu tenho lá de jovem, se não for de criança, mas é da minha juventude, da minha adolescência. Vocês estão com esse sentimento nostálgico em relação àquilo que vocês faziam, aquilo que fazia vocês se apaixonarem quando eram mais novos e pensando em investir nisso, né? Nesse aí que faz com que vocês tenham esse sonho, essa paixão. Sendo que é aí que tá. O que é que vocês vieram aprender nessa encarnação? Primeiramente, vocês precisam trabalhar um pouco mais com a leveza. Se você é alguém que se cobra muito em relação a que rumo eu vou tomar, o que eu vou fazer, vocês precisam ter um pouco mais de calma, de leveza para lidar com essas escolhas. E o mais importante que eu sinto aqui, vocês precisam aprender a equilibrar a carreira e a família, os valores familiares. Vocês precisam entender que é possível sim vocês terem uma profissão, é possível sim vocês se dedicarem a um projeto pessoal de vocês, a nível profissional, material, mas é importante que vocês saibam dedicar a ambição que vocês têm pessoal com os cuidados para com a família. Então, aonde vocês veio aprender justamente isso, como equilibrar as minhas ambições sem necessariamente abandonar os relacionamentos. Porque alguém aqui, para alguns aqui especificamente, podem ter a tendência de deixar um pouco de lado a família, deixar um pouco de lado os relacionamentos, acreditando que agora é só momento apenas de focar em carreira e nas minhas questões pessoais, no que eu vim fazer, no meu direcionamento material. Isso é importante, mas a tua alma veio aprender a equilibrar essas duas polaridades, as minhas ambições pessoais de trabalho com as minhas responsabilidades de família, com os meus laços de família, seja aquela que você já tem ou aquela que você pode vir a formar. Então, é preciso também que a sua alma aprenda a ter mais leveza, a fazer algo que possa mudar essa tua energia, para que você não fique canalizando essa energia apenas para questões materiais, apenas para as tuas questões profissionais. Você canaliza para os relacionamentos, porque muito do teu aprendizado vem disso. Você não pode equilibrar duas polaridades. Você não pode, por exemplo, conhecer a noite se você só conhece o dia. Se você só sabe como sobreviver durante o dia. É feito um deserto, né? O que de noite é frio e de dia é quente. Então, como é que eu vou lidar com um deserto no período da noite se eu só quero lidar com ele durante o dia, se eu só sei como lidar com o calor durante o dia? Então eu tenho que também aprender a lidar com a noite, com a escuridão, para poder lidar com a luz, né, do dia. A mesma coisa é a tua questão da tua alma nessa encarnação. Como é que eu vou lidar com o plano material se eu vivo em sociedade e eu não sei me doar para o outro, e eu não sei viver, né, em comunidade, em família, certo? Então é preciso que você tenha esses dois conhecimentos. Aqui eu vejo que a tua alma precisa aprender até a equilibrar o tipo de atividade que vai iniciar. Se é uma empolgação que você tem, você pode ter uma grande empolgação, um grande ímpeto para realizar aquilo que você quer, mas é preciso fazer isso com equilíbrio. Tua alma também veio aprender que é importante que você saiba como
lidar com a família, com as obrigações. Então, se você tem filho, ou você pensa em ter, como é que eu posso trabalhar, mas ao mesmo tempo lidar com os filhos, dar atenção para os filhos, ou para o marido, ou para a esposa, ou para alguém da minha família, sei lá, que depende de mim de alguma forma. Você também precisa aprender que é possível sim você ter as suas ambições do passado, de quando você era mais jovem, de você se apaixonar por coisas lá da sua juventude ou da sua infância, que você pode usar isso como investimento lá na frente. Ela veio aprender também a tua alma a não se isolar, a não, por exemplo, deixar para trás os relacionamentos, a não deixar para trás a parte afetiva, que é importante, mas não é só você se apaixonar pelo que você faz a nível material, mas é você se doar também para as pessoas, né, para a família, para os relacionamentos. Então a tua alma veio aprender isso, que é possível sim ter a sua ambição, mas também se doando para aqueles mais próximos. E também é importante que você não fique meio que só isolado, pensando ali só naquele seu mundinho, sabe? Aqui pode ter pessoas que têm uma tendência a se isolarem e ficarem só ali com as próprias ideias, martelando o que eu vou fazer daqui para frente. Então a tua alma vai aprender também a saber equilibrar os relacionamentos, o material com a parte mais afetiva, certo? Então essa foi a opção de número 2. Então vamos agora para a terceira opção, a terceira e última, e vamos descobrir o que a alma dos consulentes que elegeram a opção de número 3 veio aprender nesta encarnação. O que a alma dos consulentes que elegeram a opção de número 3 veio aprender nesta encarnação. A abundância infinita, você está completamente... à medida, por exemplo, tipo assim, à medida que você está devotado, que você se devota a si mesmo e com o seu divino propósito de vida, você será completamente apoiado, né? Então você tem que se devotar à sua missão de vida e se devotar a si mesmo, você ser fiel a si mesmo em relação ao seu propósito de vida, porque aí você vai ser completamente apoiado, você vai receber ajuda. E aqui fala que a abundância virá, né, de forma geral na sua vida, quando você se mantém ali íntegro, fiel àquilo que você veio fazer. Então vamos lá. O que a alma dos consulentes que elegeram a opção de número 3 veio aprender nesta encarnação? O que a alma dos consulentes que elegeram a opção de número 3 veio aprender nesta encarnação? Aqui fala de tire um tempo. Aqui está falando para você dar uma relaxada, vamos dizer assim. Aqui para você precisa relaxar, você precisa tirar um tempo, desopilar. É isso mesmo. Então vamos lá. O que a alma dos consulentes que elegeram a opção de número 3 veio aprender nesta encarnação? O que a alma dos consulentes que elegeram a opção de número 3 veio aprender nesta encarnação? Rei de paus, rei de espadas, uau. 5 de copas, quatro de paus, aqui eu já vejo problemas, pode ser com relacionamentos, problemas com sociedade, a nível de trabalho. O que a alma dos consulentes que elegeram a opção de número 3 veio aprender nesta encarnação?
Olha, vocês têm que aprender a deixar o passado no passado. Não é momento de vocês ficarem se lamentando. Vocês têm que entender o seguinte, a alma de vocês vai aprender que a gente precisa superar as questões da nossa vida. Decepções com trabalhos, colegas de trabalho, com o ser humano de forma geral. Com relacionamentos, com casamento, a alma de vocês precisa aprender isso. Ressignificar tudo isso aí que foi vivido. Aqui vocês precisam aprender, a alma de vocês precisa aprender o seguinte: se eu sou uma pessoa íntegra, se eu sei quais são as minhas obrigações diante do divino, diante do universo, obviamente, se você já tem essa mentalidade, se você já tem esse nível de espiritualidade, então você tem que pensar, é o que a tua alma vai aprender. Se eu sou uma pessoa devotada, primeiramente, ao que eu vim fazer, ao meu plano encarnatório que todos nós temos, e se eu sou uma pessoa fiel a mim, então eu não tenho o que temer, porque a abundância virá para a minha vida. Então por isso que saiu essa imagem aqui, ó, no oráculo da infinita abundância. E não só é a abundância material, porque ela está aqui com um monte de alimentos, aqui os alimentos estão transbordando aqui dessa cesta. Não é só a nível material, mas é a nível também espiritual, é a nível emocional, você transborda, né? O que você emite para o universo é aquilo que você recebe. Então, eu vejo que vocês estão num período de cansaço, que vocês precisam tirar um tempo, dar um tempo aí na vida de vocês para refletir sobre isso. Chegou o momento, se você não fez isso, você precisa fazer, porque a sua alma precisa desse aprendizado. Uma coisa importante, quando eu vejo essa imagem aqui, feita uma camponesa, com essas flores na cabeça, me lembra muito a cultura celta. Eu digo isso porque eu já tive contato, né, com não sei se vocês acreditam, enfim, mas me veio isso na cabeça de compartilhar essa experiência, verídica, claro. Eu tive já contato com um espírito da cultura celta e ela falou que o povo deles, era uma mulher no caso, foi um povo muito perseguido, né, naquela época. Houve invasão de terras e tudo, mas era um povo que aprendeu a ter contato com a natureza. Então, essa imagem me lembrou muito esse espírito que disse isso, né? Que eles aprenderam a se conectar com a natureza, eles vivem em comunidade, eles se ajudam, eles são conectados com o divino através da natureza, são alegres, né? Muitas tocam harpas, eles tocavam harpas, esses instrumentos, cantavam, dançavam em grupo, meio que eles louvavam, festejavam a abundância que eles tinham, que era conviver com a natureza, era ter ali o conhecimento da natureza, né, dessa cultura celta, tem isso aí, eles têm esse lado aí. Então, isso me lembra justamente essa imagem. E o que eu quero dizer com isso? Que a abundância na cabeça desse espírito, que eu tive a chance de conversar, nada mais é do que um estado de consciência. É um estado de espírito, sobretudo. Então, essa infinita abundância, ela vem também desse aprendizado, de que se eu tenho a convicção de que eu estou no caminho certo, de que eu me esforço para ser alguém melhor, de que eu tento dar o meu melhor e que eu estou ali tentando seguir o meu planejamento encarnatório, se eu então já descobri o que é que eu venho fazer, então não tem porquê eu ficar pensando aqui no passado, em tipos de relações amorosas, feito o casamento, relacionamentos que eu queria concretizar e não se concretizaram, em relacionamentos que deram errado, em sociedade de trabalho que deu errado. Não tem por que você pensar nisso. Como se eu perdi isso e eu nunca mais eu vou conseguir recuperar. Porque isso é um pensamento de escassez. Então eu vejo que você precisa, sua alma precisa aprender a ressignificar o que ficou no passado, deixei no passado. Vocês precisam utilizar o espírito de liderança de vocês com a capacidade de raciocínio, com a inteligência da parte cognitiva para vocês começarem do zero, para vocês recomeçarem. Não é nem começar, é recomeçar e deixar o passado ficar no passado, sem que isso perturbe, sem que isso traga ansiedade, sem que isso traga lamentações. Então a sua alma precisa aprender isso, a ressignificar o que passou. A sua alma também precisa aprender a não mais ficar com esse sentimento de eu não sei se eu quero voltar a ter relacionamentos afetivos, se é possível encontrar alguém para se ter um casamento, se é possível aqui haver uma construção, um trabalho, né? Vocês têm que aprender que isso faz parte da vida. Um relacionamento, ele é uma construção diária.
ele é um constante aprendizado. Então, da mesma forma que você se dedica a um trabalho, não é, materialmente falando, a mesma coisa é o relacionamento. É uma construção, é uma dedicação que deve ter. E eu vejo que vocês estão num momento um pouco de tédio, num momento de que não estão muito dispostos a fazer isso, a se, de fato, trabalhar para se ter uma relação, ou vocês acreditam que não há ninguém que vocês possam encontrar dispostos a trabalhar para ter uma relação. Cuidado, que isso é uma crença de escassez, é uma crença limitante, então vocês têm que acreditar na abundância infinita do universo, que começa lá pelo estado de consciência que eu falei inicialmente. E, por fim, a alma de vocês precisa aprender a não se fecharem tanto, porque como a abundância infinita, novamente eu volto para aquela mensagem do oráculo, se eu tenho algo de bom para oferecer, se eu estou emanando para o universo, independentemente de eu receber a recíproca ou não, mas se eu estou oferecendo o que há de melhor, isso está reverberando no universo. Isso vai reverberar e de alguma forma vai ressoar com alguém e vai voltar para mim na forma de alguém que esteja na mesma frequência que eu estou vibrando, que eu estou emitindo. Então, a alma de vocês precisa entender que não é preciso vocês se trancarem às 7 chaves. Vocês se fecharem totalmente para novas possibilidades, seja a nível de relacionamento afetivo, né, de parcerias, seja a nível de parte profissional, não sei, de sócio ou alguma coisa nesse sentido, de grupos em comum também, que não vejo que é só pelo dinheiro, aqui pode ser grupos de pessoas que se unem para um determinado ideal, para um determinado trabalho que não precisa ser necessariamente material. Então vocês precisam entender a alma de vocês precisa aprender a não se fecharem tanto, ficarem numa posição de rigidez, de racionalidade extrema, e a ponto de isso prejudicar e paralisar vocês, porque a alma de vocês tem espírito de liderança, a alma de vocês tem espírito de conquista, né, de pessoas sagazes, e vocês estão perdendo essa capacidade quando vocês ficam olhando o que perderam. Vocês não olham para o que vocês têm agora e para o que vocês são. Vocês ficam olhando para o que passou, para o que perdeu e fica remoendo. Tá? A alma de vocês precisa aprender a se desapegar disso, a desapegar dessa coisa de se prender demais, de não se permitir. E outra coisa, a alma de vocês precisa parar com esse estado de melancolia. Aqui tem pessoas que podem estar nesse estado de melancolia, que estão aqui racionais demais, e esse excesso de racionalidade e esse excesso de se prender, de não se permitir, faz com que você fique numa posição de eu vou ficar eternamente sozinho. Ai meu Deus, que sofrimento. E vocês ficam se matando, se remoendo por dentro, porque parte da alma de vocês querem que vocês ressignifiquem isso, que vocês comecem a trabalhar a abundância, o merecimento, a vibração dentro de vocês, a fé no divino, só que o lado racional do ego faz com que vocês se prendam e faz com que vocês fiquem remoendo situações de solidão, de rejeição, de abandono, de não ser aceito, de achar que vai terminar sozinho, sozinha, e isso está perturbando a mente de vocês. A mente de vocês está sendo muito perturbada por essas questões de relacionamentos que não deram certo. Então vocês precisam, a alma de vocês precisam aprender a se conectar com o divino, com o propósito de vida de vocês precisam primeiramente encontrar, para vocês acreditarem nessa abundância infinita, acreditarem que no caminho certo, quem está amparado, quem está seguindo a luz, está sendo amparado pela luz e ressignificar o que passou. E outra coisa que a alma de vocês precisa aprender é tirar um tempo para descansar, para se conectar. Então pode ser no meio da natureza, pode ser uma viagem transformadora para ver se vocês mudam o foco. Porque o foco de vocês agora está nesse sentimento de melancolia, nessa lamentação, está nesse sentimento de que ninguém me quer, ou de eu vou ficar só, eu não vou me abrir, e fica numa posição de rigidez. Saia dessa energia, tá? Saia dessa energia e se abra para o divino e para o universo, porque o universo vai mandar para você o que você está emitindo, o que você está vibrando, certo? Então essa foi a opção de número 3, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço para vocês que vocês comentem, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e falem para mim se fez sentido para vocês essa leitura de hoje, tá? Nos vemos no próximo vídeo.